Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Vocês podem tomar assento, podem ficar à vontade. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade e mais uma vez de estar aqui com vocês para nós louvarmos a Deus nesta noite. Pastor João, nosso amigo. Também os demais obreiros aqui presentes. E agradecendo a todos nesta noite. Quero convidar vocês para nós lermos uma palavra no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, e o versículo 36. Glória a Deus. Quero pedir aqui oração para minha esposa, que ela até estava conversando com o pastor hoje, durante o dia, pastor João. Ela está com um problema nas pernas, né? E ela já tinha alguns vasos estourados na perna, né? Varizes e tal. E depois que a gente teve Covid, piorou muito essa situação. Ontem alguns dias ela já vem pisando com dificuldade com a perna esquerda. E ontem a perna direita também deu uma complicada, então ela está tendo que ficar com as duas pernas cima, às vezes para dormir por travesseiro, deixar elevado acima do corpo, para melhorar a circulação. Tivemos uma consulta na segunda ou na terça-feira, me parece, e a médica encaminhou ela para cirurgia. Então, os irmãos nos ajudem em oração. Jesus pode fazer um milagre e não precisa nada de cirurgia, porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Por isso ela não está aqui esta noite. Até disse para o pastor que ela não viria. A gente tem que estar poupando ela um pouco de ficar muito tempo sentado numa posição só. Então, os irmãos nos ajudem em oração. Os irmãos acharam Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo 36. As irmãs cantaram um hino aqui, Vaso de Alabastro, não foi isso? E nós vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. Essa palavra estava no meu coração já há alguns dias. O título, ou a epígrafe do texto diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Verso 36 diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentando-se à mesa, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés. Ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizes, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas estas, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Acho que até aqui, uma leitura bem extensa. Nós vamos já entrar no comentário do texto. Nós encontramos aqui, irmãos, uma passagem, e existem outras passagens semelhantes a esta. No Evangelho de João, no capítulo 12, se nós lermos, nós vamos observar ali que João narra um episódio semelhante a este. Qual era esse episódio? João diz que Jesus estava na cidade de Betânia. No capítulo 11 do Evangelho, João já narra a ressurreição de Lázaro, que era de Betânia. E Jesus está na casa de Lázaro, no capítulo 12. E João diz que Maria pega 1 libra de unguento, de um perfume, de um bálsamo, um perfume preciosíssimo, caríssimo, e unge os pés de Jesus. Nós vamos encontrar referências ali no Evangelho de João, apontando para o Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 26. Só que Mateus narra que Jesus não estava na casa de Lázaro, mas Jesus estava na casa de um certo Simão leproso. E Marcos narra o texto de Mateus da mesma forma. E a mulher entra ali e unge os pés do Senhor. Fica evidente, provavelmente, esses 3 capítulos estão falando do mesmo episódio, só que de maneira diferente, de forma diferente. Aqui, no Evangelho de Lucas, fica evidente que é um outro episódio, que não é o mesmo episódio que acontece em João 12, em Mateus 26 e em Marcos 14. Porque a Bíblia diz, irmãos, ou Lucas narra, que Jesus foi convidado por um fariseu. O nome desse fariseu era Simão também, nós vemos isso no versículo 44 do texto que nós lemos. Então, nós encontramos alguns pontos aqui que devem ser observados. Jesus é convidado por um fariseu. Um homem extremamente religioso. Então nós encontramos um fariseu, um religioso. Nós encontramos no versículo 37, uma mulher, e uma mulher, diz o texto, pecadora. Nós não temos o nome, mas o texto identifica ela como uma pecadora, uma mulher pecadora. E nós encontramos algumas ações dentro desse texto. A primeira ação é a ação da mulher com relação a Jesus, que é o ato de pegar um perfume caríssimo. No texto que eu citei aqui de Mateus e de Marcos e do Evangelho de João, diz que quando Maria unge os pés de Jesus, os discípulos começaram a dizer, ou pelo menos o Judas começou a dizer, que desperdício isso. Isso é de jogar dinheiro fora. Porque esse perfume, pelo valor que ele possuía, pastor, segundo Judas, podia ser vendido por um valor alto e a arrecadação que houvesse sido adquirida através dessa venda, esse dinheiro poderia ser distribuído entre os pobres. Mas João disse que não era nada disso que Judas estava pensando e com certeza não era. Porque João disse que ele era tesoureiro de Jesus, andava com a bolsa que ficava o dinheiro e que, surrupiava o dinheiro da contribuição que entrava.
Então, essa ação dessa mulher provocou uma reação nesse religioso. Então nós vemos um fariseu religioso, uma mulher pecadora, e nós vemos o mestre, Jesus, presente ali naquele lugar. Como essa mulher entrou nesse banquete? Segundo alguns estudiosos da Bíblia, eu tenho um que, para mim, é um dos melhores, um comentário do Dr. Wally Wisber, para mim é um dos melhores. Segundo ele diz que quando um mestre era convidado para um banquete, se alguém dava um banquete para um mestre, onde ia se reunir pessoas ilustres ali naquela região, outras pessoas que não eram convidadas tinha por direito até entrar nessa reunião, mas não participar da conversa e muito menos da alimentação. Essa mulher, irmãos, ela rompeu com todos os obstáculos que existiam ali naquela reunião. Porque, primeiro, um fariseu jamais pararia para conversar com uma mulher como esta. Quais eram os pecados que essa mulher havia cometido? Provavelmente essa mulher era uma mulher adúltera. Ela era era uma das pessoas, se tivesse que fazer uma avaliação do caráter e outras coisas mais, do comportamento e etc., essa mulher ela não teria condições nenhuma de estar neste lugar, segundo a visão daquele religioso, daquele fariseu. Mas ela estava ali presente. E ele conhecia e sabia muito bem quem era aquela mulher. Porque quando ela começa a ungir os pés de Jesus, quando ela começa o ato, a ação dela em relação a Jesus, aquele homem olha e diz assim: esse homem não é profeta, coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Provavelmente, na mentalidade dele, estava passando, essa mulher não vale nada. Essa mulher é uma prostituta. Tem uma vida promíscua. Vive se vendendo por aí. Esse homem não é profeta. Aquela mulher, irmãos, essa mulher, se nós formos parar para pensar, vamos dar uma parafraseada e filosofar um pouco em cima do texto aqui, porque talvez essa mulher estivesse cansada, ou para tomar uma atitude dessa, essa mulher queria mudar a vida dela de qualquer maneira, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Numa atitude talvez desesperada, buscando mudança, buscando Deus para preencher o vazio que existia na sua alma, e cansada, quem sabe, daquela vida de prostituição, de pecado, porque o pecado mói, irmão, o ser humano. O pecado destrói a reputação, o pecado destrói a moralidade, o pecado destrói, irmãos, o caráter da pessoa, o pecado faz uma desgraça na vida da pessoa. E aquela mulher estava buscando uma solução para isso. Algo para preencher o vazio da sua alma. E ela sabia
que Jesus era o único que podia mudar aquela situação. Ela sabia. O texto que nós temos em mãos, ele não está em ordem cronológica. Mas quem sabe, ela já ouvia falar dos feitos que Jesus havia feito. Quem sabe, ela já tinha escutado a respeito de Jesus, do capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus está na frente do templo. Jesus acabava de orar a noite inteira, e a Bíblia diz que ele desceu e se assentou de frente com o templo. E lá no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele se assenta ali, vem os fariseus com uma mulher adúltera, que foi pega em pleno ato de adultério, e apresenta ela diante de Jesus, e diz assim: Senhor, ó, segundo a lei de Moisés, essa mulher ela tem que morrer. O que é que o Senhor diz que nós temos que fazer com ela? Tentando colocar Jesus numa situação complicada e empurrar Jesus até mesmo contra a lei. Os irmãos conhecem muito bem o texto, e Jesus baixa a cabeça, né? E olha para eles depois e diz assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Que atire. E Jesus abaixa a cabeça e começa a escrever com o dedo na areia. E quando ele levanta os olhos, a mulher está sozinha diante dele. E Jesus olha e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Mateus diz, irmãos, que quando Jesus começou a anunciar o Evangelho, que ele ia anunciando, curando, diz que a sua fama correu por todos os lados, por todas as partes. Então essa mulher sabia que em Jesus ela tinha a solução para os seus pecados. Em Jesus. Mas o religioso não estava muito contente, não. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. A religião realmente ela impede as pessoas de se aproximar de Deus. Viu? Os fariseus viviam uma fé somente de aparências. Somente de aparência. Somente de aparência. E Jesus, por vezes, repreendia os fariseus. Por vezes. E até quando ele ia ensinar, no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 5, quando começa o Sermão do Monte, que vai até o final do capítulo 7, ele diz assim para os discípulos, quando ele está ensinando, ele diz assim, ó, quando vocês forem jejuar, não faça que nem os fariseus, que se comprazem em ficar em pé nas praças. Os camaradas iam para o meio da rua, com o cabelo despenteado, sem lavar o rosto, sem escovar o dente, com o semblante descaído, para fazer questão de mostrar para os outros que eles estavam jejuando. Eram pessoas extremamente religiosas. E hoje não está diferente, viu? Não está diferente. Eles faziam questão, pastor, né, de mostrar para os outros o que eles estavam fazendo. E hoje não está diferente. Sabia disso? O que tem de fariseu, né, eu não vim aqui, por favor, irmão, não vim aqui, mas o que tem de fariseu no meio da igreja? Meu Jesus. Gente, me perdoe, me suporte só por um minuto, tá bom? Eu disse aqui que o prazer dos fariseus era fazer para que os outros vissem que eles estavam fazendo. E Jesus disse muito bem isso. Na verdade, eles já receberam o seu galardão. Tem muita gente assim no nosso meio hoje, irmão. Nós não se contentamos em pregar, só em pregar. Nós não
nós não nos contentamos em só participar do grupo, do círculo de oração, ou da mocidade, ou dos varões. Nós não se contentamos em fazer alguma coisa na igreja. Nós só ficamos contentes quando nós fazemos e mostramos para os outros que nós estamos fazendo também. É assim que está funcionando a coisa hoje. Abra as redes sociais, eu não quero nem muito falar disso, mas é uma realidade, irmão. Nós vemos pessoas inteligentes fazendo o papel de idiota na internet. Mas o que está valendo é um likezinho, é uma curtida, é um comentário, é uma risadinha. Isso não faz sentido. Porque eu fui pregar lá no Leucádia, e se Deus fez aquilo, está lá, hashtag gratidão a Deus. Jesus disse, na verdade, eles já recebeu o seu galardão. Então esse homem todo preconceituoso, cheio de si, não é? Achando-se o dono da verdade, ele já começa a incriminar aquela mulher por causa dessa atitude. Mas a mulher não estava ligando para ele. A Bíblia diz, irmãos, provavelmente quando era dado-se um banquete dessa forma, os convidados sentavam com as pernas, às vezes do lado ou invertida para trás, com o corpo virado para frente. Poltronas baixas sobre a mesa, ali a refeição, o banquete que estava ali. Essa mulher, ela se aproxima e em um ato de adoração, ela começa a chorar. E ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. A Bíblia diz, irmãos, que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. O que é que nos motiva, irmãos, a estarmos na igreja? A gente escuta tanta coisa, sabe, irmãos? Tanta coisa. E, por exemplo, convites desse tipo. Venha tal dia porque você vai receber a sua bênção. Deixa eu te dizer, irmão. É um culto de ensino e o pastor me deu liberdade. Eu quero dizer isso. Qual o objetivo que nos traz aqui? Recebermos a nossa bênção? Qual a primeira ideia de culto? Qual a primeira ideia de culto no original? A primeira ideia de culto no original é trazer alguma coisa. Não é, pastor? Então eu não vim com a intenção primeira de receber. Eu vim para trazer alguma coisa e ofertar, entregar a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Que talvez não seja muita coisa, mas é o melhor que eu tenho. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, se achar por bem de nos abençoar. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Se não, da mesma forma, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. É o ato que essa mulher estava fazendo, ela deu aquilo que ela tinha de melhor. Porque, sabe o que é, irmãos? O que é o de melhor? O de melhor, às vezes, não é aquilo que é quantitativo, muito, não é? Eu vou dar uma oferta de R$500, de R$1.000, de R$2.000. Não estou nem falando não quero nem falar de dinheiro, mas outras coisas a mais, não é? Não é nada disso. A oferta maior é aquela que sai do coração,
aquela que parte de dentro. Eu posso dar R$ 1 milhão e posso dar 10 centavos, mas Deus vai olhar para a intenção do coração e não para o valor. E essa mulher fez isso. Era o que ela tinha de melhor. E aí, deixa eu encerrar que a hora já está indo. E aí o fariseu olha e diz assim: esse camarada não é profeta, não. Se ele fosse profeta, já tinha revelado aqui o que é que tinha acontecido. Quem é essa mulher aí? Aí Jesus olha para ele e diz assim: ah, Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. E ele diz assim: dize, Senhor. Um certo homem, um certo credor, tinha duas pessoas, que um devia 500 e outro devia 50 denários. E eles não tendo com o que pagar a dívida, aquele credor perdoou a dívida deles. Qual deles foi mais perdoado? Ah, Senhor, creio que aquele a quem foi mais perdoado. Disseste bem. E aí Jesus pega e começa a dar umas... né? Jesus começa a doutrinar ele ali e dizer assim: Simão, primeira coisa, eu entrei em tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Porque era assim que funcionava. Em João 13, se você ler, você vai ver o ritual do lava-pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Era assim que funcionava. A região da Palestina, do Oriente Médio, as pessoas viajavam e viajavam a pés, né? Sandálias, aqueles vestidos, não é? Todos conhecem, que é a roupa tradicional de lá. Então, a poeira da estrada, a sujeira, não é? Acumulava nas mãos, nos pés. E sempre que você chegava na sua casa, existia água para a pessoa banhar-se, se lavar, para poder entrar para dentro. Não é? E Jesus diz assim: eu entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Eu entrei em tua casa e tu não me saudaste com o ósculo, que é um costume lá do Oriente também. Mas desde que aqui eu cheguei, Simão, que essa mulher chora aos meus pés. Chora aos meus pés. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, perdoado te são os teus muitos pecados. No Evangelho de Mateus, quando Mateus termina aquele episódio do capítulo 26, que a mulher unge os pés de Jesus também, Mateus termina finalizando assim, que Jesus diz assim: mulher, perdoado te são os teus muitos pecados. E onde quer que for pregado este evangelho, se fará menção do teu nome. Nós aprendemos com isso, irmãos, que há um memorial diante de Deus. Todas as nossas ações estão registradas lá em cima. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: portanto, todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é um tribunal condenatório, é um tribunal para avaliar as nossas obras, as nossas atitudes, como nós nos comportamos aqui, para recompensa. E lá está um memorial diante de Deus, com tudo isso que nós vivemos aqui. E essa mulher, através dessa atitude tão nobre, recebeu o testemunho de Jesus. Deus nos abençoe nesta noite. Já estou finalizando porque a hora já foi. Deus abençoe pastor Maquete e a igreja do Senhor.
Vou vir outras vezes aqui, viu? Tá bom? Uma hora eu apareço, dar um glória com o senhor. Eu preciso trazer minha esposa, que das vezes que eu vi, ela não pôde vir, né? Então, pode a gente ver a palavra aí. Tá bom? Deus abençoe.